Aqui e venho de uma família humilde, né, em Padre Miguel, e tive o privilégio de ter uma madre maravilhosa, uma família maravilhosa, mas minha madre não tinha condições. Eu creio que está falhando, né? E também peço perdão aos irmãos, que eu moro muitos anos em Europa, 24 anos, vou fazer 25, então algumas palavras em português, na hora que eu falo, mexo um pouco com o espanhol, porque eu levo muito pouco tempo aqui. E quarta-feira e terça-feira, que é martes, já estou voltando ao meu país, quer dizer, atual, que eu vivo agora. Graças. Então eu peço perdão, eu vou tentar conversar, falar, praticar bem despacio para que todos possam entender e tentar também abrir um pouco português, né? Porque uma coisa é quando a gente está falando assim ou quando a gente está predicando algumas coisas se vai, né? Porque eu predico somente em português e espanhol. Bom, irmão, então como eu dizia antes, né? Eu sou de uma família humilde, pode sentar a igreja, você põe cômodos todos, né? E eu vou explicar o testemunho desde o princípio para que todos possam entender. Aleluia, glória a Deus. Irmão, então minha mãe era maravilhosa e de uma família muito humilde, ela morreu há 17 anos, porque eu tenho uma filha que está em Espanha, que é espanhola, e cumpre 17 anos. Então minha mãe completou 17 anos morto. Meu pai, eu era pequena, eu tinha apenas 10 anos de idade quando meu padre faleceu. Então a minha mãe, ela tinha 6 filhos e ela não tinha condições de criar a gente bem. Então cada um, nós outros vivíamos como podia. Então na parte do meu pai, havia, uma mulher que é a família do meu pai, que nesse momento tinha uma situação melhor. Então, como minha mãe não tinha condições de criar, eu sempre ia para a sucaça e se quedava aí limpando, planchando, né, a roupa dela, e sempre estava aí porque na minha casa não havia comida. Então, em câmbio de limpiar e ser serviçenta de sucaça, eu estava aí pelo prato de comida, porque na casa da minha mãe era muito difícil, a coisa era muito difícil. Então eu tinha apenas de 12 anos a 17 anos de idade. Quando eu completei 18 anos, eu me entendi um pouco melhor, eu comecei a trabalhar. E saí da sucaça e comecei a trabalhar em fábricas, de garçonete, em supermercados, em vários lugares, na Piraquê, numa fábrica de biscoito, que atualmente, nesse momento, era em Madureira. Bom, então eu fui crescendo a 18, 19 e já saí dessa casa, porque nessa casa ela tinha 3 filhas, e essas filhas aproximadamente tinham a mesma idade minha, 2 menor e a outra mais ou menos como da minha idade, né? Então assim, eu cresci e entendi que eu não podia estar mais limpando a sucaça, eu tinha que trabalhar porque eu tinha que ajudar minha mãe. Então eu comecei a trabalhar em supermercado, em loja, como eu comentei, a igreja. E quando eu tinha aproximadamente 20 anos por aí, eu fui trabalhar na Senda, que é um supermercado no Leblon, numa zona sul do Rio de Janeiro, né? Daqui que estamos no Rio. Então resulta, irmão, que aí nesse supermercado passava muitas pessoas famosas da milha, atualmente, nesse momento, né? Que era como Chico Recarém, Sargentelli, Deli Fátima, várias pessoas da televisão, porque era na zona sul do Rio de Janeiro. E eu tinha mais ou menos de 20, 21 anos, assim, quando eu cheguei a trabalhar nesse supermercado nessa época. E eu tinha uma aparência maravilhosa, claro, porque quando a gente tem 20 anos, a gente tem tudo no lugar. Corpinho, né, tudo bem estiradinho. Eu era alta, tinha uma aparência muito boa. Então, ao passar na minha caixa, passou, eu creio que muitas pessoas conhecem, Chico Recarém, Sargentelli, né? Nessa época estava na milha, as coisas das mulatas, né? As mulatas saíam Deli Fátima, saía na televisão. Então passou um que era representante desse espetáculo nesse momento. E eu estava na caixa, eu lembro como fosse hoje. Ele me olhou e falou: "Você quer trabalhar com a gente na casa de espetáculo?" Aí eu virei para ele e falei: "Não, moço, eu não entendo isso. Eu não entendo, eu não sei nem fazer essas coisas." Aí ele falou: "Bom, se você quiser, aqui tem uma carta", que é o cartão dele, né? "Aqui tem minha carta,
e você, quando pensa, me chama. Então eu segui trabalhando, peguei a carta, aposto a carta no uniforme, né, do mercado e segui. E após chegar em casa, eu morava em Padre Miguel do outro lado, eu comentei à noite com minhas amigas, né? E falei, olha o que passou comigo, me assistindo uma coisa muito estranha. A passado um representante famoso, aquele que sai na televisão, aquelas mulheres sambando, e me viu e falou que perguntou se eu queria trabalhar com eles. E eu falei, eu não sei. Porque, claro, eu era de uma família humilde, de um bairro humilde, de minha mãe humilde, não entendia isso. Eu via aquelas mulheres na televisão sambando, aqueles cílios, aquelas brumas, aqueles corpaços. Eu achava que eu não podia chegar aí. Então eu falei, não. E as minhas amigas me comentaram, sim, por que você não vai? Vamos tentar, vamos fazer um castre. Bom, quando a gente é adolescente, eu falei, tudo bem, vamos. Passou aproximadamente um mês. Falei, vamos fazer um castre. E o castre era no Leblon, numa casa de espetáculo imensa, que eu creio que atualmente ainda existe. E fomos. E chegando aí, havia outras pessoas, outros grupos de meninas também, de outros bairros, né? Era um castre grande. E era uma passarela aproximadamente de 5 metros, e havia muitas pessoas sentadas, muitos homens, mulheres sentados, importante, que eles estavam escrevendo os falhos e as virtudes das pessoas que passavam por castre. Então, se me levaram um camarote, me aposto um biquíni de samba, que foi a primeira vez que eu posto, um sapato alto desse tamanho, me maquiaram, me aposto umas plumas, e disseram que eu teria que passar rindo naquela passarela e movendo um pouquinho, né? Então eu passei rindo, movendo um pouco, e outras meninas também. E logo após, terminamos o caixa, fomos para o camarim. E nisso vinha o resultado. E o resultado, eu fui aprovada. E as minhas amigas que foi comigo, foi 2. E atualmente uma até morreu, e pouco, que eu vim ao Brasil e me enterei. Que ela morreu de droga, né? Então, eu fui aprovada e eles me falaram que eu tinha que começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar nessa casa de espetáculo. Um mês comecei a ensaiar, porque teria que ensaiar manos, postura, para sambar, para fazer coreografia, para estrear no espetáculo, porque era um espetáculo muito grande. Bom, meu irmão, então eu creio que a igreja é entendido, né? Eu era uma servicenta, minha mãe era de família humilde, de Padre Miguel. Eu, após 18 anos, comecei a trabalhar em coisas sobre o mercado, né, como eu comentei, e logo fui trabalhar na Zona Sul do Rio de Janeiro. E através daí, irmão, eu comecei a trabalhar aí. E aqui eu trouxe as fotos, aleluia, glória a Deus, para que a igreja possa ver. Isso é aqui no Rio, na casa de espetáculo do Rio de Janeiro, na casa que eu falei para vós outros atualmente, né? Que era a casa do Chico Recarém, na época que eu dançava com Sargentelli. Isso é aqui no Rio. Então, através desse trabalho que eu comecei a trabalhar, já comecei a me envolver com pessoas mais de posição, com pessoas mais que têm a situação melhor no Rio de Janeiro. Então, eu fui para a Europa. E aí, através daí, eu fui para a Europa. Essas são as fotos que eu tenho do espetáculo. Também as fotos de samba, que eu bailava, samba. Aqui todos veem meu corpo maravilhoso, né? Que as coisas cambiam quando a idade vai chegando, mas bom. E aqui a minha foto, quando eu bailava. Então, através desse baile, eu fui para Rio, eu fui para Espanha, a cidade onde eu vivo atualmente. Eu fui para a Espanha, éramos 12 mulata e 8 ritmistas, que eram as pessoas que batiam para a gente sambar. O avião era totalmente exclusivo, quase todo para a gente, porque eram muitas baterias, muitas brumas. Era um teatro em Madrid, porque no ano 91, quando eu saí do Brasil, veio um empresário de Espanha e um empresário de Brasil a levar esse grupo. Então, o que resulta? Em Espanha, em 91, não entrava nada entrava aí. E atualmente também é muito difícil de entrar, porque as coisas são muito controladas. Na aduana, para levar coisa, para entrar, tem que saber onde vai. As coisas na Europa é muito controlada. Mas como a gente era um grupo já famoso e já teríamos tudo já concretizado, com documentação, já tinha mandado para a Europa, de cada um foto, passamos sem nenhum problema. Bom, então comecei a trabalhar aí.
Aí, através desse trabalho, em Espanha, eu conheci vários países, né? Eu conheço Suíça, Alemanha, França, Noruega, Itália, Portugal, conheço quase toda a Europa e quase toda a Espanha. A Espanha eu creio que eu conheço quase toda, né? Falta pouquinhas cidades que eu não conheço. Porque esse trabalho dava um giro de avião e de autobus, que é ônibus, para todo o teatro de Europa. Bom, aproximadamente um ano que eu estava em Espanha, eu fui para uma cidade chamada Alicante, que é a cidade que eu vivo atualmente em Espanha. E conheci meu esposo. Claro, então a bênção me completa. Deixei de ser servicenta, fui para a Europa, conheci vários países, era jovem, estava muito bem as coisas no lugar, quer dizer, foi um câmbio totalmente alto. De Padre Miguel, fui parar em Europa. Então, eu muito contente, né? Porque uma adolescente de 20 e poucos anos, que nunca tinha ido nada, e de repente dá um pulo tão alto desse, eu maravilhosamente contente. E aproximadamente, que eu estava um ano aí, eu fui numa cidade e conheci meu esposo. Que vocês tiraram daqui, né? Tá aqui, não pegaram. Esse é o esposo que eu me casei na Europa. Se chama Antônio Picot. É o padre da minha irmã. Eu tenho uma irmã espanhola que está aí, não pode vir, porque ela estuda, né? Está estudando, não pode vir. Esse é meu marido, que eu me casei com ele. Bom, então aqui, eu comentei os irmãos, as fotos, né? Essas fotos de samba, do trabalho que eu fazia. Aí, e esse é meu matrimônio. Eu me casei, meu marido, esse é meu matrimônio. Essas fotos que eu tenho do meu matrimônio. E eu quero comentar aos irmãos que eu vivia muito bem, tá? Eu tive uma boda maravilhosa. Aqui eu vou mostrar aos irmãos, para que os irmãos possam ver. Eu casei com um carro de cavalo. Fui uma boda como princesa. Na cidade eu fiquei totalmente conhecida, porque eu me casei numa altura, num nível do matrimônio, num nível muito alto, né? A cidade toda ficou me conhecendo, porque em cima que eu bailava, me casei com um homem que tinha um pouco de situação, a família dele. Então, eu tinha tudo. Para que os irmãos vejam, né? Eu tinha tudo. Então, quer dizer, através desse matrimônio meu, eu comecei a lograr bens materiais. Minha sogra é loura. Minha sogra não me queria, porque ela não queria preto na família. Então, quando eu conheci meu marido, já começou um pouquinho as coisas a cambiar. Por quê? Porque meu marido gostou de mim, eu também me namorei muitíssimo dele, e eu falei, a tua mãe não gostou de mim. Ele falou, não importa, quem gosta de mim, eu gosto de você. Vamos lutar contra isso, minha mãe vai te aceitar. Então, aí eu lutei 4 anos em Europa, para que minha sogra deixasse casar esse matrimônio que vocês viram. 4 anos, mira, irmã. Alguém podia me ajudar aqui? Primo, me ajuda. Se melhor que assim eu faço bem. 4 anos, essa mulher loura que vocês estão vendo aqui, vocês podem passar. Essa mulher maravilhosa é minha sogra, meu sogro e uma irmã minha chamada Norma, que eu paguei o bilhete para ela de avião, para que ela possa ir ao meu casamento, porque minha madre estava muito enferma. E ela era mais a espabilada da família, que era mais que se atrevia a correr um avião de 12 horas. Então ela foi para o meu casamento. Então, irmão, resulta que depois de 4 anos que eu logrei casar com esse homem, minha sogra botava detetive de trás de mim para ver se eu era coisa ruim, usava droga, se eu me prostituía. E ela não conseguiu ver nada, porque realmente eu trabalho de espetáculo. Eu trabalhava na televisão aí, fazia milha aí, então a única coisa que eu estava com roupas totalmente peladas, né? Aqueles sábados de samba, como todo mundo conhece. Então, afinal, logrei o casamento. Como vocês veem aqui, meu casamento, eu casei com carro de cavalo, com carruagem. Ela ajudou muito, porque eles tinham a situação. Ela está aqui com meu sogro, minha irmã, meu sobrinho, que hoje em dia é tão grande. Bom, resulta que eu me casei. Irmão, eu fiquei tão contente com tudo isso que eu tinha logrado, porque não imagina. Minha mãe é de família humilde. Venho limpando casa sem poder estudar até 17 anos na casa de um familiar do meu pai que tinha situação melhor. Logo, vou trabalhar em supermercado, empresa de limpeza, como eu contei
anteriormente. Irmão, logo me sucede tudo isso. Eu me maravilhei, né? Fiquei muito contente e corri meu marido.